Muito boa tarde, hoje dia 28/8/2018, terça-feira, está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios Bena Domingos, candidata a deputada distrital. Seja muito bem-vinda à Estação Entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Beto, né, que eu posso chamar assim. Boa tarde a todos os telespectadores de Ceilândia, de todo o Distrito Federal. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui, trocando uma ideia, falando um pouquinho das nossas propostas, do que nós pensamos, né? Muito obrigada. Bena, seja muito bem-vindo à Estação Entrevista. O programa é esse que está voltado única e exclusivamente para que você, eleitor, possa fazer sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Para isso, trouxe Bena Domingos para ela poder conversar um pouco com você, eleitor, sobre os projetos e propostas. Assim, serão convidados outros candidatos também ao longo das terças-feiras. Bena, muitos problemas no Distrito Federal e não existe uma fórmula mágica para resolver tantos problemas em curto espaço de tempo. Quais são suas propostas em relação à área da saúde? Então, Beto, a saúde, nós estamos vendo assim, o total abandono, descaso e a questão também de gestão, má gestão. Porque, na verdade, um distrital, o que ele vai fazer como distrital, ele tem que fiscalizar onde está sendo aplicadas as verbas, inclusive Brasília, o Distrito Federal, dos estados da Federação Brasileira, é o único que recebe o Fundo Constitucional, que é direcionado à saúde, educação e segurança. Então, a nossa saúde deveria ser a melhor do país. Esses dias foi ventilado que o Ministério Público está investigando qual a razão que 300 e poucos milhões não foram usados na saúde. Você vê, estão fechando leitos de UTI, que tem carência de UTI, postos de saúde sendo fechados, os médicos, você vai aos hospitais, não tem, falta de medicamentos. As pessoas com câncer, uma coisa de emergência que precisa ser atendido. Como é que você está com câncer e você vai esperar 6 meses para começar uma quimioterapia? Então, o que está faltando nos deputados distritais e o que eu me proponho é fiscalizar o uso devido da verba que é existente. Você tem uma ideia, o Instituto que virou o Hospital de Base, que se tornou Instituto de Base, de repente apareceu 520 milhões para eles administrarem. Onde estavam esses 520 milhões antes? Por que o Hospital de Base estava, então, nessa situação? Então, falta a representação do povo junto ao governo para cobrar dele. Porque o distrital, o que eu posso abrir mão, eu quero fazer, da minha parte, abrir mão de 30% a 40% das minhas verbas que a gente tem para cada deputado, de emendas e tudo. Um deputado distrital, para vocês terem uma ideia, o ano passado teve 18 milhões por ano de verbas para você destinar para onde você quer. Eu quero destinar 40% para fortalecer o governo do Distrito Federal junto à área de saúde. Compreendo. E você, por exemplo, agora essa situação o descaso da saúde do Distrito Federal, ela está muito grave em relação à falta de medicamento, tudo mais, e também atinge diretamente os idosos. Com certeza. Eu falo sempre, eu tenho uma bandeira que é exatamente a implantação do hospital geriátrico no Distrito Federal, por ver e saber que são duas pontas que eu acredito que precisam da proteção do Estado. É a criança, né, pela sua fragilidade, sua dependência, e o idoso. A criança, porque ela é dependente, ela precisa de proteção, já existe até o ECA, que protege tudo. E o idoso tem o Estatuto do Idoso, tem a questão de respeitar o assento do idoso, a preferência no atendimento nos bancos. Só que, quando chega na área de saúde, o idoso, ele é simplesmente ignorado, ele não é respeitado e não é tratado com dignidade. Então, por que eu também falo isso? Eu sofri na pele isso há 7 anos atrás, eu perdi minha sogra. Ela precisava, para ser internada, nós peregrinamos por uns 3 hospitais para conseguir, 2 hospitais, no terceiro que a gente conseguiu interná-la. Foi o Hospital de Taguatinga, Garran e o Hospital de Base. Não podia ser lá. Fui conseguir no hospital do Gama,
E quando ela precisou de uma UTI, que ela entrou numa convulsão, aspirou o vômito e precisava de uma UTI, foi necessário a gente entrar na Justiça, no Ministério Público, conseguimos esse mandato. E mesmo assim, aconteceu um acidente com um rapaz de 35 anos, a prioridade era o rapaz de 35 anos. Então, o que acontece? O idoso morreu, passou mal, precisou de tratamento na rede pública de saúde, ele está fadado à morte. Entendeu? Então, precisa ter essa prioridade. Ele contribuiu a vida inteira dele com o seu trabalho, com seus impostos. Então, quando chega lá na terceira idade, ele não tem a proteção do Estado na área de saúde. Aí fica refém de quem? Dos planos de saúde cobrando absurdos. Absurdos. Tem plano de saúde que cobra R$2.000, gente. Uma pessoa com 70 anos, 80. É um absurdo, a gente não precisaria disso. Então, eu quero trabalhar muito nessa linha. Quero trabalhar muito também na parte social, que depois a gente vai conversar isso, mas os idosos têm o meu carinho. Eu tenho meus pais com 84 anos, meu pai, 83 minha mãe. Infelizmente perdi a minha sogra nessa situação que me fez levantar essa bandeira. Muitas pessoas perguntam para mim, mas por que essa bandeira de idoso? Idoso não vota, só se ele quiser. Eu falei, não estou preocupada com essa situação dele não votar. Eu quero sim dar dignidade, já pensando nos nossos idosos de hoje, que foram aqueles pioneiros que chegaram em Brasília no começo, na Ceilândia, que sofreram na poeira e tudo, deram sua vida com o seu trabalho, prestando serviço para uma sociedade, e quando chega agora na idade que ele precisa de um atendimento médico, de ser tratado com dignidade, é tratado como não serve mais, joga no lixo, morre. Você quer que seu pai, sua mãe, no caso, você tem sua mãezinha, você me falou, com 82 anos. Sim, é verdade. Sua mãe passar mal, você leva para o hospital, você quer que... Não, deixa para lá. Não tem um tratamento digno. Porque é idosa, eu mesmo quero que meu pai viva 100 anos. Claro. Né? Claro. Pois muito bem. Esse é o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo em nossos estúdios Bena Domingos, candidata a deputada distrital, falando sobre os projetos que ela tem para 2018, caso seja eleita, executar na Câmara Distrital, ajudar a fiscalizar os recursos aqui do GDF. Bena, falamos agora sobre a saúde. Quais são os seus projetos e propostas para a área da educação? Então, a educação, o que eu falo que eu quero dar total apoio, primeiro, à peça-chave, que precisa ser respeitado e valorizado, que é o professor. Né? O professor precisa ser tratado com dignidade, com seus direitos, valorizado. Então, a primeira coisa que eu quero defender essas questões que já foram acordadas e não estão sendo cumpridas. Eu quero ser um defensor aí dos professores. Tem a questão também das escolas. Temos escolas sucateadas, temos escolas ainda de lata, temos escola de amianto. Sim. Sabe? Então, eu quero destinar minhas emendas para ajudar na melhoria de construção dessas escolas, de reformas. Tem umas que tem que ser construída mesmo. Ginásios de cobertos, porque os ginásios para as crianças, a maioria fazem as atividades físicas? Ao sol, né? Então precisa ser coberto. Tem essas questões, a gente precisa rever isso. Sim. E valorizar mesmo, de verdade, a peça fundamental que eu acredito que é o professor. Certo. Entendeu? E a volta de algumas... por exemplo, tem gente que é contra a volta da educação moral e cívica. Eu sou a favor. Porque eu faço parte desse tempo em que a criança chegava na escola, ela aprendia o civismo, a história do Brasil, ela aprendia o que é achar uma bandeira, honrar o panteão, que é a nossa bandeira, saber o hino nacional, o hino da bandeira, sabe? O hino da pátria, né? Da independência. Exato. Porque hoje as crianças mal sabem o hino nacional, gente. Isso é verdade. Então é importante resgatar esses valores. Exato. Eu sou até a favor também de uma coisa que a nossa candidata a governadora, Eliana, é uma das defesas dela, da implantação do ensino militar em escolas públicas do Distrito Federal. Em Goiânia já existe e é um sucesso, entendeu? Porque se impõe regras, sabe? É mais ou menos por aí. A senhora é a favor no sentido de que a escola passe a ser em período integral, o dia todo para as crianças, nesse sentido, além do que também a valorização dos profissionais e dos professores?
Sim, mas para isso precisa contratar mais professores, né, profissionais, Sim. psicoterapeutas e tantas outras que é necessário. Mas é necessário o ensino integral, até porque os pais precisam trabalhar, Sim. né? Tem muitas mães de família que são mães solteiras ou mães separadas, que são arrimas de família mesmo, a que toma conta, que trabalha. Então, é necessário isso. Inclusive, já era para estar implantado, né? Então, vamos trabalhar também com todo o esforço. O que eu quero dizer, assim, porque às vezes você entra como distrital, você não tem uma bola de cristal para resolver tudo, mas a gente tem boa vontade, eu tenho boa intenção, e eu quero representar você. Eu quero que você traga a sua demanda, para eu ser seu representante junto ao governo, para resolver aquelas coisas que a comunidade precisa e nos elege exatamente para isso, né? Porque o que nós estamos questionando são justamente essa questão dos as propostas, porque muitas das vezes os que lá estão, os 24 deputados distritais, alguns se esforçam, outros nem tanto, e Brasília está do jeito que está, e nós precisamos de uma renovação. Por isso, você que está acompanhando aqui o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebe hoje aqui a Bena Domingos para poder falar sobre os projetos em relação ao Distrito Federal. Bena, a educação está passando por vários fatores em relação à negatividade diante da ideologia de gênero que estão aplicando. Somos sabedores que para o currículo escolar das crianças é necessário o curso de geografia, matemática, história, bases para que elas tornem o currículo diferenciado para poder pleitear o mercado de trabalho. E o que nós estamos vendo é ao contrário. Seu projeto para essa área pretende enfrentar isso? Não é nem projeto, é assim, eu vou ser totalmente contra a ideologia de gênero, eu não, já de antemão, sem nenhuma sombra de dúvida, porque essa questão de sexo indefinido não existe, a pessoa nasce homem ou mulher, não existe, a pessoa nasce com o sexo X e vai definir quando crescer. Que coisa é essa? Tudo na planta, na natureza, em todo lugar. A natureza já nos diz, homem e é mulher. Agora, a sua opção sexual, a sua orientação, é outra história. Agora, querer definir isso como regra e infiltrar dentro da escola, trabalhar a mente das nossas crianças nesse sentido. Hoje estava uma pessoa no meu grupo reclamando que colocaram umas coisas, umas imagens de umas meninas se beijando na sala de aula. Sala de aula não é lugar para essas coisas, não. Nós precisamos tirar simplesmente essa questão de escola sem partido. Nós vamos trabalhar para isso, sabe? Trabalhando com ideologias, infiltrando na mente da nossa juventude, das nossas crianças, erotizando nossos filhos. Não estou falando que os professores fazem isso, ouçam bem. Mas existem aqueles infiltrados que têm suas ideologias e que estão, de certa forma, trabalhando a mente das nossas crianças. Então, é preciso fortalecer o ensino. Sim. Que é o ensino o quê? Escola é lugar de aprender matemática, educação moral cívica, geografia, história, filosofia, e por aí vai. É isso que tem que ser ensinado. E outra, com avaliação. Porque o que nós estamos percebendo, que é essa metodologia de não avaliar o aluno, nós estamos saindo alunos no segundo grau analfabetos funcionais, que não sabem nem escrever direito. Passa direto. Como se não? Na minha época você tinha que ter uma média para passar. Sim. Você fazia a prova, tinha avaliação. Entendeu? Tinha a questão da presença, tinha a questão de comportamento, tudo era avaliado. Hoje está tudo solto. Ah, se aprendeu ou não aprendeu, passa. Isso também tem que ser revisto. Eu quero trabalhar muito nesse sentido aí. Pois muito bem, agora são exatamente 2 horas e 14 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Estação 26. Você que está nos acompanhando, compartilha aí pelo Facebook, TV Estação 26. É só você entrar lá e compartilhar essa entrevista aqui da Bena Domingos. Bena, em relação à nossa economia do Distrito Federal, somos sabedores aí 300 mil desempregados. Um trabalho árduo a se fazer, o comércio fechando, estagnando praticamente, a economia não está girando da forma que deveria. E Brasília está enfrentando um retrocesso, ou seja, outrora Brasília, capital da esperança, agora capital do desespero. Sim. Qual o seu projeto para essa área da geração de emprego no DF? Então, Brasília, ela não foi pensada que ela ia crescer da forma que ela cresceu, a população.
E não se pensou que quem nascesse aqui um dia ia ficar adulto, ia ter família. Então, sempre foi o Distrito Federal, sempre as pessoas trabalharam muito dependente do GDF. Né? E hoje a gente vê que a máquina pública precisa ser enxugada, porque ela não consegue se sustentar absorvendo tanta mão de obra. E, ao mesmo tempo, não se pensou em industrializar Brasília. Nós temos perdido espaço para Goiás aqui do lado. Eu dou um exemplo, Anápolis. A indústria farmacêutica foi para Anápolis. E quantos empregos não foi gerado? A Hyundai foi para lá. Uhum. E tem empresas nossas de Brasília que estão migrando para Goiás pela questão do incentivo fiscal. O ICMS mais baixo. Nós precisamos trabalhar. O nosso ICMS é o mais alto, praticamente, do Brasil. Sim. Por que tão alto? Sabe, por que penalizar o empresário que gera emprego? A cobrança é muito grande em cima do empresariado. O empresariado não tem aguentado tantos encargos. Então, nós precisamos trabalhar, achar uma saída para a redução desse ICMS, para com isso se gerar mais emprego, mais empresas abrirem. E trazer também incentivo de empresas que querem implantar suas indústrias no Distrito Federal, abrindo também a facilitação de cursos técnicos para os nossos jovens, já com estágio em empresas. E essas empresas que efetivarem esses jovens estagiários, ela tem um incentivo do Estado. Nós temos que analisar isso. Se for inconstitucional, vamos trabalhar junto à bancada do Distrito Federal para a gente tentar reverter essa situação para Brasília, porque a gente não quer cair nas questões inconstitucionais. Vamos trabalhar em parceria, os deputados estaduais com os deputados federais, para que Brasília volte a ser a capital da esperança. Nossos jovens estão sem perspectiva nenhuma de vida, eles saem de segundo grau sem a menor perspectiva. Então, é concurso público que também não está dando mais, né? Então, nós temos que pensar nessa situação de industrializar aqui no entorno. Nós temos as ADS, que estão com galpões fechados. Poderia estar ali com empresas que venham de fora para investir, que mão de obra tem em Brasília. E outra, viabilizar os ensinos técnicos, porque para que tenha mão de obra especializada, vão trabalhar em parceria com a empresa. Precisa da área X, vai ter aquela mão de obra especializada. Nós precisamos incentivar os nossos jovens a se profissionalizar e trazer empresas que a gente tenha esse compromisso de dar incentivos verdadeiros. Inclusive, tem um deputado amigo nosso, o deputado federal Zé Edmar, que ele trabalha a defesa do imposto único. Isso já é uma questão federal. É necessário. O Brasil, ninguém aguenta mais pagar tantos impostos. Sim. Então, através de uns projetos desses, a gente trabalhando aqui com a bancada federal, trabalhando lá, nós vamos chegar lá. Pois muito bem. Agora a participação do público aí, Elton, o diretor aí, dá para aumentar aí? É uma pergunta que chegou? Não, né? Foi uma mensagem ali do WhatsApp, do Messenger do Facebook, mas não é para o programa. Vamos lá. A Kátia Vasconcelos está desejando boa tarde, Kátia. Obrigado pela participação. Lembrando dessa situação do emprego, por exemplo, recentemente em Santo Antônio do Descoberto tivemos uma fábrica que foi indeferida, que foi a Caracu, né? Que seria praticamente para um município que estaria fechado. Você é a favor, por exemplo, de um projeto, juntamente, conforme você citou há pouco, juntamente com os deputados federais, Senado e o governo do Distrito Federal, no cinturão criado industrial no entorno do Distrito Federal, sim, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, a capacitação, oferecendo a empresas, por exemplo, subsídios para que eles permaneçam capacitando o público, trabalhadores da região, e a contratação? Você é a favor disso? Sim, muito, porque é a RID, né? Essa área do entorno do Distrito Federal. Quando o governador Roriz era governador, ele criou o Polo JK, sim, que era para ser o Porto Seco, que ele ficou uma área totalmente sem a função para que ela foi gerada. Uhum. Temos a ADE de Ceilândia, temos a ADE de Samambaia, temos a ADE de Águas Claras. Gente, se a gente dá um incentivo para essas empresas se estabelecerem em Brasília, dessa forma, capacitando o jovem, entendeu? Quantos empregos nós vamos gerar nesse entorno e no próprio Distrito Federal? Então, inclusive, o deputado Joaquim Neto, que é um parceiro meu também, que a gente está aí trabalhando, ele é um jovem, ele tem 26 anos, e uma coisa que eu acho lindo nele, que ele defende, ele é visionário como avô, e ele já é voltado para essa questão. Ele quer trazer para Brasília o quê? Na parte de entretenimento, ele quer trazer o Rock in Rio,
para Brasília, porque isso geraria também um emprego nas épocas. E outra coisa que ele quer trazer, a Disneylândia. Eu falo, gente, ele é um sonho. Sim, mas você imagina uma Disneylândia em Brasília, quantos empregos que não vai gerar? Em todas as áreas. Não tem a Disneylândia no Japão, tem Disneylândia em vários. Ele é uma das coisas, capital federal, então ele é uma das coisas que ele quer desenvolver, que eu acho muito interessante e ele pode contar também com a minha ajuda nisso aí. Mas muito bem, interessante você ter tocado nesse assunto em relação ao entretenimento aqui do brasiliense. Recentemente, a população sofreu um sério golpe e o aumento, um golpe, na verdade, no bolso do trabalhador assalariado, que era a entrada do zoológico, que subiu de R$ 2 para R$ 10, apertando o orçamento de muitos chefes de família. Bem como também a piscina de ondas Piton Farias está abandonada, né, há muitos e muitos anos. Brasília está passando por uma defasagem grande na parte cultural e no que tange a diversão da população. Existe projeto para isso? Sim, nós precisamos desenvolver... Sim, desculpa ter te interrompido. Nós precisamos desenvolver um projeto para Brasília se tornar a capital turística do Brasil. Uhum. Como? Recuperando monumentos... como, por exemplo, e situações igual a piscina de ondas. Eu, quando era criança, eu fui na piscina de ondas. Também. Era um espetáculo aquilo. Por que não restaurar isso? Por que não recuperar? Uhum. Sabe? E também o Museu da Bíblia, que já tem um projeto para ser feito ali na Praça dos Três Poderes, para que os evangélicos também possam ter seu espaço para eventos, para contar a história da igreja evangélica em todo o tempo no Distrito Federal, isso para gerar emprego, para gerar turismo, e a gente precisa ter essa visão de que Brasília é a capital federal e que muitos brasileiros não têm a oportunidade de vir conhecer aqui, então se tornar aqui um polo turístico, né? A gente também tem essa visão de trabalhar nesse sentido. Muito bem. Agora são exatamente 2 horas e 22 minutos. Esse é o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui em nossos estúdios a TV Estação 26, Bena Domingos, para falar sobre os projetos para o Distrito Federal. Bena, em relação à situação que Brasília está vivendo ultimamente, preocupante, a violência. Os dados são estarrecedores. Alguns especialistas dizem que nós estamos com a sensação de segurança, mas talvez é porque eles falem diretamente de seus condomínios e seus seguranças ao lado, por isso que eles têm a sensação de segurança garantida. Já não é o mesmo para o cidadão, Bena. Você pretende, qual é o seu projeto, juntamente com os seus pares, na Câmara, se eleita for, para poder tentar minimizar esse impacto negativo da violência no DF? Olha, a questão de segurança é uma questão um pouco do Executivo e Secretaria de Segurança. Só que nós vamos estar ali defendendo principalmente a classe militar, do policial, do civil, o policial militar bombeiro. Porque o que eu acredito? Esses homens precisam ser valorizados, precisam ter estrutura para eles. Os carros estão sucateados, delegacia sendo fechada, precisam contratar policiais. Olha, eu soube que o quadro da Polícia Civil, por exemplo, ele é menor do que há 20 anos atrás. A população cresceu e não se contratou, mas os policiais precisam disso. Na área de inteligência da Polícia Civil, precisa investir muito nisso. Eu me proponho, da forma, com projetos de lei, com emendas, o que for necessário, estar ali disposto a ajudar nessa área. Os militares também terão meu apoio. Precisam de mais policiais militares, se não me engano, mais de quase 2.000 militares passaram para a reserva. Recentemente precisa ser contratado. Agora parece que já tem um quadro que estão em treinamento, mas só entra em campo daqui 1 ano e pouco. Uhum. Então, nós precisamos de rever isso. E eu acho que a questão de segurança é muito de estratégia, né? Aí depende do comando, como eles vão fazer. Eu lembro que na época de Joaquim Roriz, na época que eu tinha meus 15, 16, 17 anos, por aí. Eu lembro que, naquele tempo, tinha as ROCANs, que eram as rondas ostensivas candangas, que eram aquelas combis que os policiais desciam num bairro, determinada quadra, ele varria aquilo ali, policiando, entrava no carro e saía, ia para outra quadra. Então, praticamente em todas as quadras, o tempo inteiro tinha policiamento.
e mais a dupla Cosme e Damião, que ficava no comércio. Sim. Por quê? É necessária a presença da polícia, porque quando o bandido, o marginal, o criminoso, ele vê a presença da polícia, intimida. Você não vê polícia na rua, me desculpe. Me desculpe, eu não estou aqui querendo ofender. Você vê muito pouco polícia na rua. Eu sei de toda a problemática que os comandantes estão passando por questão de redução do quadro, mas é preciso rever isso. Quem entrar como governo tem que abrir mesmo concursos públicos para policiais, tanto bombeiros como militares da Polícia Civil, porque nós precisamos de proteção. E dinheiro tem para isso, gente. O Fundo Constitucional garante dinheiro para educação, saúde e segurança. Tem dinheiro para isso. A questão é gestão. Pois muito bem, agora são exatamente 14 horas e 25 minutos aqui na TV Estação 26 Web, acompanhando agora a entrevista ao vivo aqui com Bena Domingos, candidata a deputada distrital. Bena, os desafios são muitos para o GDF, para Brasília. São dos 24, 17 envolvidos em escândalos de corrupção. Causa surpresa, estranha, causa uma surpresa ou causa você repulsa diante dessa situação? O que fazer para combater a corrupção? Não, eu acho que assim, o Brasil está sendo passado a limpo, né? Então essa política de se dar bem, de fazer para si próprio, isso aí já ficou até cafona, sabe? Já está demodê. Então nós precisamos de ter um foco, você, eu, no meu caso, e qualquer um que está querendo, são 24 cadeiras. Eu espero que sejam eleitos 24 deputados realmente compromissado com a verdade, com a integridade e de fazer o melhor pela população. Ao meu ver, eu mesmo, Bena, eu quero ter aqui, fazer um compromisso com vocês, de durante os 4 anos, vocês me acompanhem, entendeu? Para vocês verem o meu trabalho, que eu quero fazer muita diferença nesse sentido, mas muita. E a gente querendo, a gente pode. Querer poder. É só querer que as coisas podem andar bonitinho, sem problemas, sabe? E com integridade e honestidade. Esse é o meu compromisso. Pois muito bem, a participação do Carlos Rocha, que está nos acompanhando ao vivo, Josiel Ferreira, um dos melhores jornalistas aqui do Distrito Federal também, e o Joacir Sérgio. Muito bem-vindos aqui à nossa programação. Hoje entrevistando aqui Bena Domingos, candidata a deputada distrital. Bena, então, a corrupção, por exemplo, dentro do GDF, a questão, por exemplo, nós não estamos falando absolutamente nada, nem fazendo nenhum tipo de acusação, porém, é o que é noticiado, então isso tem que trazer para que a população conheça. É necessário que o público conheça o seu candidato de perto para que ele possa fazer a escolha correta no dia 7 de outubro? Sim, isso é necessário, acompanhar de perto, e eu digo ainda mais. Depois que você elege um candidato, você tem obrigação de acompanhar o mandato dele pelos 4 anos. Aí você vai avaliar se ele realmente cumpriu parte, porque você sabe que também a gente, como deputado, você depende muito do executivo. Sim. Você destina a sua emenda para prestigiar e às vezes não é liberado. Então, você tem que estar em cima, lutando. Mas, para isso, o deputado precisa da parceria da população. Para determinadas situações que precisa ser resolvido lá na sua cidade, que você se alie ao seu deputado, seu representante. Quando ele te convocar, vamos aqui, que vai ter uma votação importante, eu preciso da tua presença. Eu preciso de vocês aqui no plenário aqui para nos ajudar, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Sim. Então, eu acredito que você, eleitor, você tem que acompanhar. Existem redes sociais, sabe? Existem WhatsApp, Instagram e tantas coisas que você pode estar acompanhando o que seu deputado está fazendo. Causa-me surpresa que às vezes eu estou em alguma reunião, eu pergunto, você lembra qual foi o deputado que você votou na última eleição? 60%, 70% das pessoas não lembram. Uhum. Então fica fácil, né? Porque a pessoa que não é cobrada, né? Aí ele se elege, ele se isola lá no mundinho dele. Na maioria são blindados pelas assessorias, você não tem acesso a eles. Eu quero fazer diferente. Eu quero implantar a questão, trazer o meu gabinete, a extensão do gabinete, para 3 regiões que eu acho que é as que mais têm trabalhado e que eu vejo a necessidade, que é na região do Sol Nascente. Certo. Eu quero trabalhar, implantar na região de Samambaia, ali pelas 800 e as 1000, que é onde muito precisa, que tem
esgoto a céu aberto. Então, eu preciso estar próximo e estrutural na região de Santa Luzia, que eu quero representar de verdade aquelas pessoas que estão esquecidas, abandonadas pelo poder público. Então, eu acredito que o deputado tem que estar presente junto à sua comunidade para atender as demandas. Porque você eu sempre falo, para mim, um distrital nada mais é do que um vereador. Não existe o cargo de vereador no Distrito Federal, é deputado distrital. É um vereador, gente. Não é outra coisa, não. E o que o vereador faz? Ele tem que estar antenado, ele tem que estar ligado à comunidade, aquele que te representa, que te elegeu, para você resolver os problemas. É problema de esgoto, é para uma escola que não tem na região, igual no Sol Nascente, precisa de uma escola de ensino fundamental, sabe? Precisa de posto de saúde, então precisa de calçadas, a questão de mobilidade. Quem vai fazer isso? É verdade. É o deputado, ele que é o seu representante. Ele vai junto ao governo fazer a proposta, ele vai direcionar a emenda dele, ele vai acompanhar a execução da emenda, ele vai estar ali simplesmente agindo como se fosse o cidadão. Onde eu falo que na política está faltando amor, porque quando você ama, você se coloca no lugar do outro. Aquilo que você não quer para você, você não quer por outro. Então, se você vê que as necessidades de uma cidade, você tem que andar por aí, você tem que estar próximo do povo. Né? Então, eu tenho mais ou menos essa visão. Eleitor, acompanhe. Você tem 4 anos para avaliar o deputado que você votou. Se ele não corresponde, meu irmão, o poder está em nossas mãos. Tira novamente. Não deixe eternizar no poder pessoas que não dão retorno para a sua comunidade, para a sociedade. Bena, então podemos afirmar, diante da sua fala, por exemplo, como você, se eleita for, o que você pretende deixar para o Distrito Federal, porque praticamente o que passou, eles erraram no planejamento para Brasília. Como é que você imagina Brasília daqui a 50 anos, se eleita for? Qual a sua marca? O que você pretende deixar para a cidade? Então, uma das minhas marcas que eu quero trabalhar muito também é a questão dos projetos sociais. Sim, pode falar sobre eles, à vontade. Eu quero trabalhar junto a institutos, instituições, associações, ONGs, que trabalham filantropicamente com o quê? Na área de esporte, na área de música, na área de dança. Porque se você pega e você investe nessas instituições que trabalham a duras penas, eles se atende 50, 100 crianças, eles vão dobrar o número dessas crianças. E criança é o futuro do país, é o futuro de Brasília. Então, nós vamos dar oportunidade, eu quero investir em gente, no ser humano, porque investir em gente, o resultado, tanto para a sociedade quanto para o Estado, é imensurável. Porque as pessoas precisam de oportunidade, de crescimento, de reconhecimento. Então, o meu maior objetivo é investir em gente, para daqui a 50 anos a gente ter pessoas que são revelação no esporte, na música, na dança, e orgulhar a nossa Brasília. Porque a Brasília é um celeiro. Né? Você pega aí, nós temos revelados bandas como Capital Inicial, Legião Urbana, Cássia Eller e tantos outros. E existem pessoas, precisamos incentivar a cultura, valorizar as pratas da casa. No Distrito Federal temos músicos maravilhosos. Então, fazer uns projetos culturais, a cidade tem voz, para a gente poder pôr esse pessoal para revelar e para ajudar musicistas, cantores. Eu tenho muitas coisas assim planejados aqui, e que com uma oportunidade maior também eu vou expor isso aí. Mas ainda você tem tempo, tem meia hora de entrevista. Então ainda, pode ficar à vontade. Então eu quero dar incentivo na área cultural, certo, com esses projetos, favorecendo as pratas de casa. Não sei se você já percebeu, vai ter um evento em Brasília. Tudo bem, você pode trazer uma atração de fora, mas eu acho que você tem que valorizar os nossos músicos. Sim. Sabe? E não só quando tem eventos, durante todo o ano, em cada cidade. Eu tenho uns amigos meus que fazem, por exemplo, Taguatinga tem concerto, Gersinho, um abraço, Gersinho. Por que não a gente estender, Ceilândia tem concerto, o que é isso? Se reúne jovens da cidade, que são revelação, e eles vão ali fazer o seu trabalho, expor, e com isso eles abrem espaço no mercado, né, de trabalho para eles.
Então, investir em cultura, investir no social, para que as crianças investir em ensinos técnicos, né? Para que Brasília, daqui 50 anos, possa se orgulhar e os nossos jovens e as pessoas nascidas aqui falar, poxa, eu tenho como trabalhar, tenho como dar um sustento à minha família, né? Porque a gente tem que começar a preocupar, principalmente em a questão de industrializar e trazer empresas para o Distrito Federal. Isso aí é imprescindível. Muito bem. Bena, eu gostaria de compartilhar uma opinião com você e gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa situação que eu vou relatar agora. Por exemplo, são 24 deputados distritais, 8 federais, 2 senadores, governador. Correto? Sim. O que acontece? Quando chega a época da eleição, por exemplo, são eleitos. Existe, eu sei que você não entrou lá, você não pode responder por isso, mas você, por exemplo, se eleita for, você pretende reivindicar, tomar a liderança, sugerir, através da sua voz, que façam uma reunião onde deputados distritais, todos eleitos, os senadores, assim como deputados federais e governador, um pacto por Brasília? Mas só para complementar aqui. E o que acontece? Porque Brasília praticamente passou, vamos esquecer o que passou, agora daqui para frente. Porque Brasília precisa de respostas e respostas urgentes. Urgentes. Eu sei que você não tem a fórmula mágica para isso, mas qual a sua opinião a respeito disso? Então, você bateu assim, você lembra que eu te falei que eu quero trabalhar junto às bancadas? Lembro. Federal e Senado. É importante, gente, essa unidade em torno de Brasília, porque um senador ele tem como trazer recursos para investir no Distrito Federal. A bancada federal também tem, e a distrital também tem como. Se a gente se une com o único propósito de investir em Brasília, de Brasília voltar a andar verdadeiramente nos trilhos, como se diz por aí, andar verdadeiramente, é só com a unidade. Né, não é o senador para lá, o federal para cá, o distrital, não é juntos, é apoiando também o governo, porque o governo também precisa da gente. Só que assim, eu quero apoiar o governo naquilo que vem beneficiar o pessoal, mesmo que eu seja da base. Aquilo que eu não concordar, não vou mesmo trabalhar a favor. Eu quero trabalhar a favor do crescimento, sabe, do desenvolvimento de Brasília, de investimento nas áreas de educação, de saúde, da segurança. E é isso que nós precisamos fazer. E se unir a bancada federal no Senado e a bancada legislativa, gente, Brasília deslancha. Sem dúvida. Brasília precisa de resposta rápida, né, Bena? Então, diante disso tudo que você analisa, então precisa realmente dessa renovação. Então. É necessário. E outra coisa que eu percebo, que a gente vê, por exemplo, existe, às vezes, um deputado federal, ele vai lá junto ao governo federal, consegue uma verba, deputado Rony Nemer, porque meu respeito por ele, minha amizade, eu fui do Partido Progressista e sou amiga, ele conseguiu, juntamente com a bancada do Distrito Federal, 120 milhões para ser investido no Hospital do Câncer de Brasília, junto ao Ministério da Saúde. Esse dinheiro foi devolvido por falta de projeto. A bancada do Distrito Federal, por quê? Porque não faz parte da base do governo. Gente, tem que acabar com isso. Passou a eleição, acabou a concorrência. Nós estamos juntos por Brasília. Exatamente. E mesmo quando você está na época de eleição, você tem que respeitar o seu companheiro que está ali concorrendo com você, porque a pessoa digna como você está se propondo, é uma batalha muito grande. Então tem que ter respeito, tem que ter ética. Entendeu? Então, quando se elege, acabou, a eleição passou. Só daí 4 anos vão trabalhar por Brasília. Aí um deputado destina verba, porque não é do meu partido, aí o governador vai e não executa a emenda. Entendeu? Não faz projeto. Devolver dinheiro por falta de projeto, igual também que foi também destinado para o viaduto do Riacho Fundo, do Recanto das Emas, que ali você vira um gargalo, aquilo ali, um engarrafamento absurdo. Foi devolvido o dinheiro. Por falta do projeto. Precisa-se também fazer o viaduto do Balão de Samambaia, do HR-SAM, que aquilo ali também, olha, vocês não sabem o que é aquilo ali. Então precisa, como que vai fazer isso? Bancada federal com bancada distrital, juntos por Brasília, né? Pistão Sul, Taguatinga, precisa alargar, aumentar uma faixa ali. Quando chega ali onde chega o metrô ali, como que chama do metrô? Perto do hospital ali?
Daquele hospital. Alvorada? Alvorada, agora não sei o que, Nery, Eliana Nery. Ali ele afunila. Gente, não tem quem transita por aquilo ali. Sim. Então tem que começar a pensar umas coisas. Como que vai ser isso? É um distrital junto com o federal, junto com o senador, junto com o governador. O que me causa exatamente. Agora, o que me causa estranheza é porque, por exemplo, engenharia de tráfego, justamente as obras de Brasília são feitas a todo custo, de qualquer maneira. Como a pessoa não percebeu que haveria aquele funilamento ali? E são situações óbvias que para nós nos causa estranheza, porque escolhemos representantes para que eles pudessem cuidar disso. É justamente quando eu falei a marca que você gostaria de deixar para Brasília. Porque me dá a impressão, às vezes, que governadores e esses engenheiros de tráfego em Brasília, parece que eles não moram aqui, não. Eles andam de helicóptero, não sei o que é. Porque você, por exemplo, você vem da EPTG, 3 faixas, inclusive um absurdo, aquela faixa exclusiva de ônibus na EPTG, não sei para quem, passa tudo ali. Acho que até avião passa ali, menos ônibus. Então, aí vem aquelas faixas ali. Quando chega no viaduto de Taguatinga, 2 faixas, para tudo. Se tiver um acidente no centro de Taguatinga, parou. Para Águas Claras, trava tudo. Então, é preciso começar a olhar essa questão com um olhar como se fosse você que tivesse 2 horas ali no engarrafamento, que você sai do seu trabalho cansado, quer chegar na sua casa, você sai 6 horas e chegar na sua casa 8. Então, precisa começar a repensar essas coisas, entendeu? E quando eu falo que eu sou gente como a gente, porque eu passo as mesmas agruras suas e eu quero te representar para isso. Pois olha só, a participação da Thaís. Muito obrigado, Thaís. Oi, Thaís, tudo bom, querida? Obrigada pela sua participação. Este é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, entrevistando hoje Bena Domingos, candidata a deputada distrital aqui, apresentando seus projetos e propostas. Então, nosso programa TV Estação Entrevista tem um compromisso de oportunizar você para fazer sua escolha correta no dia 7 de outubro. Bena, nosso programa está chegando ao final, mas antes eu gostaria que você deixasse um recado para a população do Distrito Federal, os seus anseios, as suas propostas, mais uma vez, para que você fique à vontade para se despedir do público que nos acompanha agora. Então, eu quero dizer a você que está aqui nos assistindo que 7 de outubro está chegando. Eu acho que esse ano é um ano decisivo. Eu sei que as pessoas estão desacreditadas e desmotivadas por tudo que a gente tem visto. Mas também quero te dizer que todas as decisões das nossas vidas são feitas politicamente. Então, você precisa se engajar, você precisa se envolver. Escolha uma pessoa, acompanhe essa pessoa, escolha o seu governador, governadora, senador, senadora, deputado federal, deputado distrital, deputada. Me escolha, né? Claro, como distrital, te representando. E cobre, acompanhe os 4 anos, porque eu sempre tenho uma frase que eu gosto de dizer, que é de Platão, que ele diz: quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, depois você não pode reclamar. Isso aí. Esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, fazendo papel democrático, apenas para oportunizar candidatos a conversar com você, eleitor, para fazer a sua escolha correta no dia 7 de outubro. Então, não troque o certo pelo duvidoso. Escolha bem seu candidato, pesquise a Bena, entre no Google, saiba um pouco mais da história dela, para que você possa fazer a sua escolha correta. Então, fiquem com Deus. Até semana que vem com mais Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço. Espero por vocês dia 7 de outubro.